quando, num determinado tempo em que Jesus havia assumido a sua forma humana na terra em função dos propósitos, dos desígnios do Senhor a ser realizado no tempo exclusivo do Deus Altíssimo, ele foi abordado por tais pessoas, os quais havia entregue a um surdo e mudo que estava para ser curado logo abaixo do capítulo no Novo Testamento. Durante o momento quando o Senhor Jesus, cuja tradução tem como sendo eu sou o que sou, pois é uma palavra grega, pôs a mão sobre ele, pôs a mão no alto, não sei como, não tinha visto, pode ser que fez em posição de mão, ou pôs a mão a meio afastada. Ele determinou a saída do mal, expulsou os demônios e houve a libertação daquele homem, daquela pessoa. Logo aquela pessoa passou a ver e a falar, não tinha o peso da incorporação do maligno, porquanto o reino dos céus estava dentro de Jesus e estava expandindo sob o âmbito do ambiente naquele momento em função do exercício do ministério messiânico da justiça deste, uma vez que ele já estava com grande poder e glória. Este reino dos céus era tão ministrada, era tão explanada, divulgada por Elias, cujos profetas profetizavam a seu respeito. Este Elias, nada mais, nada menos, era o João Batista, que viveu no tempo da contemporaneidade de Jesus Cristo. Este era mais do que um profeta, o mensageiro do Deus Altíssimo, mensageiro do anjo da aliança, Jesus de Nazaré. Ele muito profetizava acerca do reino dos céus. Este era o anjo, mensageiro de Deus, que muito profetizara acerca do mensageiro, acerca do anjo do Senhor, que era o anjo da aliança. Ele profetizava acerca do reino dos céus. Era maior profeta de todos os tempos. Continua sendo, enquanto não existe aqueles que ainda não tomarem total atitude em postar-se como um grande profeta, ministrar por diversas vezes aquilo que o Senhor engendrar em teu coração. Este profeta, por nome João Batista, para corroborar a mensagem, ele divulgava esse reino dos céus. Então, naquela época, quando Jesus expulsou os demônios daquela pessoa, vítima da atuação maligna do reino do império das trevas, o poder estava em ação. Esse reino dos céus que estava dentro de Jesus estava dominando o ambiente, onde ele se colocou como rei, o rei dos reis. Ele é o rei do reino dos céus. Ele dá poder e autoridade aos seus discípulos e seguidores daquelas gerações e posteriores, a fim de assumir uma liderança no reino espiritual, quando se fala a respeito em desfazer a obra dos demônios. Não se preocupe se alguém vai blasfemar e atribuir aquele trabalho espiritual, aquela obra que você realiza, ou a expulsão dos demônios, ao próprio príncipe das trevas. Não se preocupe. Antes busque mais o Senhor, ou não se alegre, não se deleita muito, não se regozije se porventura você está expulsando os demônios, ou há de expulsar os demônios na autoridade de Jesus Cristo. Antes fica contente, antes congratule-se com outros que está fazendo a vontade do Senhor, em saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Hoje você é um pecador, cometendo pecados constantes, sempre subsistindo na atuação do maligno e sofrendo maiores consequências, amando depois. Deus pode te tomar segundo
a tua atitude em se comprometer com a obra do Senhor. Mas se você está na presença do Senhor, não se preocupe, porque todos aqueles que te apontar, te acusar, é dizer que você está expulsando os demônios em nome do demônio, ou está fazendo maravilha, ou cura, alguma coisa do tipo, concernente ao Rei dos Céus, atribuindo a demônio, eles estão perderam ou hão de perder, hein? A salvação que é gloriosa quando se fala a respeito de corpos imortais na redenção daquele grande dia do arrebatamento. Então, para que preocupar-vos? O que hão de falar a respeito do teu empenho na obra do Senhor? Persevere, continua. Se desviou, se tirou a sua concentração no tocante aos dons que você exercia no Reino dos Céus, toma posse imediatamente. Não se preocupe se porventura Satanás colocou mensageiro dele ao teu lado para te perturbar, ou se botou um joio dentro da igreja, porque o joio não está somente na igreja, o joio está em todo lugar do mundo, pois o mundo é um campo. O trigo é a plantação, o joio é semente do maligno. Deus quer salvar a todos. Ele não foi falso hipócrita contra os perversos, aqueles que permanecem na maldade e na injustiça, deleitando segundo os prazeres da concupiscência da carne. Ele não foi hipócrita e falso, muito pelo contrário. A tentativa dele é de conquistar muitos, por isso que ele é longânimo, querendo que não se perca, mas que todos chegam à salvação em Cristo Jesus. Quando ele profetiza, quando ele promete segundo os profetas, assim, Deus enviou seu Filho unigênito, ou seja, único gerado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não mentiu, ele não foi hipócrita, ele não foi imparcial, ele não foi a favor de uma grande quantidade de multidões, tanto naquela época das gerações como da posterior, e contra outras pessoas. Ele não fez contradição, muito pelo contrário. Ele foi realista. Depende de nós, de todos aqueles que exercem os seus trabalhos profissionais, seja no setor produtivo, setor industrial, setor de construção civil, seja no setor de ciência, que for. Deus quer apenas de você, de nós, que se arrependemos. Se cometermos algum mal contra o nosso próximo, deve esperar a repreensão e não zangar. Antes, se arrepender e pedir perdão para receber o perdão daquela pessoa e receber o perdão de Deus. Você não pode esperar que aquela pessoa te perdoe e tomar atitude de retaliação. Aquela pessoa não me perdoou, aquela pessoa não me ama. Eu gostava daquele fulano, de Beltrano, Ciclano. Então eu vou provocar uma revolução, vou fazer um montinho, uma sedição, vou lutar contra este, até acabar com ele ou com ela. Não é assim. Você, seja quem for que tiver esse mau desígnio nos pensamentos, há de perecer e sofrer muito mais consequências, sofrer muito mais, pois o jugo do mundo, uma vez que é tomado sobre si, acaba te trazendo para iminentes sofrimentos deploráveis, ainda pior do que antes. Quando a pessoa assume a responsabilidade de adorar o Senhor e procurar sempre se concentrar perto do Senhor, ele vai aliviando. Os mandamentos do Senhor não são tão difíceis, também não são tão penosos, mas também não são tão fáceis. Ele vai aliviando. O que ele prometeu? Vinde a mim, cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fardo é carga, ele é manso. E ele pode te aliviar. Dependendo da sua chamada, o sofrimento pode ser maior. Mas uma vez que todos nós, procura observar o mandamento do Senhor, ele vai aliviando, segundo a tua chamada, a promessa que está sobre você. Porque Deus te chamou, te selou com
Espírito Santo e te fortalece e te reveste de poder a fim de te constituir um instrumento poderoso na mão dele. Ele te chama para ser mais aqueles que está enquadrado na expansão do reino dos céus. Tantos impérios foram destruídos. O Império Romano, o Império Carolíngio, o Império Bizantino, o Império Romano, outros impérios, o Império Turco, Otomano, outros impérios, todos extinguiram. Mas o reino dos céus subsiste para sempre. O reino dos céus permanece para sempre desde o anúncio de João Batista, cujo a chamada Elias anunciava a esse respeito do reino dos céus. Uma vez que você estiver usando para Deus, este reino dos céus estará sobre você, estará no seu interior. Então, por isso que você deve almejar o nascimento em Cristo Jesus como um tesouro preciosíssimo, porque o novo nascimento está associado ao evitar a pecar e não pecar, não pecar e viver na vida com Cristo. E não pecar, não retroceder, fazendo como um cachorro voltando para o seu próprio vômito. Antes, por contrário, sempre se renovar na presença do Senhor e ter a força rejuvenescida na presença do Senhor. Porque se você confiar no Senhor, não há de se cansar. Correrá, não vai se fatigar. Voará como águia, e o Senhor vai te dar força para você resistir os dias maus, e você será mais que vencedor, adquirindo campanha vitoriosa mediante o uso da fé pela qual tu conquistará a graça crescente em teu coração. Porque você precisa da graça. Eu preciso da graça a fim de alcançar a justificação. Sem a graça não tem como a salvação. A graça é dom do Senhor. É por causa da graça que vamos pecar mais? De modo algum. Se pecarmos mais e acharmos que já somos marcados com a marca da promessa, e pecarmos em grande quantidade de pecado, de falhas, de abominações, distanciaremos mais da presença do Senhor e teremos sofrimentos maiores. É por isso que a pessoa tem que se acordar logo, imediatamente, a fim de alcançar a promessa do Senhor e ver e entrar no reino dos céus, consistindo no amor, crescendo nos dons espirituais, associando a fé com o conhecimento da palavra de Deus, com a virtude, com as graças cristãs no tocante à piedade, misericórdia, fraternidade, ao domínio próprio, mansidão, entre outros. Desde já eu vos agradeço por esse momento em que você deixou eu ir na tua casa segundo a autoridade do Senhor conferida à minha pessoa. Amém?